O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão Padre Antônio Maciel, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, amados filhos e filhas da misericórdia aqui presentes, povo de Deus. Primeiro domingo da Quaresma, quis fazer esse sermão, como vocês veem, aos pés da cruz. Porque eis o tempo favorável, o tempo que Deus escolheu para fazermos a experiência da cruz, do deserto, da penitência, um tempo de oração para vencermos as tentações. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que a igreja
inicia a Quaresma apresentando-nos no Evangelho de São Marcos, como ouvimos, as tentações de Jesus. Você poderia perguntar, mas como? Como posso entender que o Filho de Deus, Todo-Poderoso, possa ter sido tentado pelo diabo? O inimigo de Deus é astuto, ele é tentador, espírito do mal, ser desfigurado, que não tem poder sobre nós, mas se alguém permitir, ele agirá sempre pelo caminho da tentação. Primeiro eu quero explicar a você o que é realmente a tentação. Ela existe, vocês bem o sabem. Quantas vezes somos tentados? Mas eu quero lembrar a todos e a todas que as tentações acontecem sempre, e não diferentemente, através do nosso pensar. Isto é, ele incute em nós, na nossa mente, coisas contrárias à vontade de Deus. E como nós somos aquilo que pensamos, precisamos ter consciência de que o Senhor já nos apresentou os meios, as ferramentas, as armas pelas quais nós podemos anular e vencer as tentações. Não esqueçam, porém, que elas serão inevitáveis. Elas persistirão enquanto aqui nesse mundo estivermos. Essas tentações, elas se nos apresentam de muitas formas. Guarde bem isso. Mas sempre como propostas enganadoras, porque ele, o inimigo, é mentiroso. Assim, encontramos na Bíblia. Ele é o autor de todo o pecado, de toda mentira, de todo o mal. Meditando o texto do Evangelho, nós percebemos que essas tentações, elas se dão, atenção, em 3 níveis diferentes. O primeiro, vocês se lembram da leitura? A tentação material. Jesus estava numa experiência profunda que ele escolhera antes de começar a sua missão. Recolhera-se ao deserto para orar, jejuar. Como o inimigo se apresenta? Vendo o homem, e precisamos entender que quem é tentado é o homem, Deus, Jesus, ele ousa lhe dizer: por que estás assim? Veja o que é uma tentação material. Transforma essas pedras em pão. Por que estás passando fome? Tu podes transformar pedras em pão. Ele sabe que Deus tudo pode. Mas olha o que ele propõe. Para que, fazendo uso das coisas materiais e até daquelas coisas mais necessárias, o pão que alimenta o corpo, que a gente possa se afastar da vontade de Deus. Não só de pão vive o homem, reage Jesus, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Podemos dizer, escutem, não só de dinheiro vive o homem, viu? E tem muita gente que cai nessa tentação de fazer das coisas materiais o fim único da vida. Trabalham, andam, se sacrificam apenas por bens materiais. Se escravizam nas coisas que passam. É uma grande tentação. Deixar Deus
e cuidar só das coisas materiais. Transforma as pedras em pão. Ah, como a gente precisa entender que as tentações estão muito perto de nós. Prazeres. Cuide-se. Por que pensar em Deus? Por que ir para a missa? Fica em casa. São tentações fortes que nos levam a não viver a palavra, a esquecer o nosso primeiro amor, a esquecer nossa vida espiritual, a desprezar aqueles exercícios que vão nos disciplinar no nosso corpo, na nossa mente, a penitência, que é essencialmente fazer morrer dentro de nós as coisas que não são de Deus. Nosso egoísmo, nosso apego às coisas materiais. Como isso está perto da gente, não é? Como devemos perceber que, de fato, as tentações existem e nos propõem afastar-nos de Deus. E às vezes elas são, atenção, sedutoras, atraentes. Percebam. A segunda dimensão das tentações, vocês perceberam? Se a primeira foi de ordem material, transforma essas pedras em pão. Deixa teu sacrifício, deixa tua penitência, deixa o teu jejum, satisfaça o seu ego, a sua necessidade de comer, abandone o sacrifício, a penitência. Fica tão claro que na primeira é de ordem material. Padre, eu ouvi uma vez de um amigo, eu gosto muito de ouvir o senhor, mas Padre Adilson, eu acho que com dinheiro a gente resolve tudo. E se não resolver, padre, bote mais dinheiro que resolve. Não, meu irmão. É tentação de achar que a matéria é o fim último do homem. É se escravizar à matéria, seja ela qual for. Vocês estão entendendo, queridos e amados? A segunda tentação tem a dimensão, escute, do poder, do prestígio, da vaidade. Levou a um alto monte. É a mente de Jesus. O que se passa na cabeça dele. Obedecer ao Pai, no seu infinito amor, ou silenciar. Mostrou-lhe todos os reinos. Olha que coisa. E o que é que diz o diabo? Tudo isso é meu. Esse é o mundo, é meu, porque me foi dado. Mentiroso. Nada do que foi criado é teu. Nada. Mas ele é astuto e mente. Tudo é meu. Eu te darei, se tu me adorares. Olha o perigo. E quanta gente, no lugar de adorar a Deus, serve a Ele, nas suas vaidades, nos desejos descontrolados, nas ambições. Permito dizer-lhes, quero dizer-lhes, observem, o que se passou na cabeça do presidente da Rússia, o senhor Vladimir Putin, senão esta tentação. Eu tenho um exército poderoso, eu posso acabar com a Ucrânia. Ele disse isso. Eu quero anexar a Ucrânia a nós. Eu quero mostrar meu poder. Eu tenho poder.
Tudo isso me foi dado. O demônio falando hoje ao mundo, mas poucos fazem a leitura espiritual dos acontecimentos. Estão entendendo? Nem se lembrou que na sua ganância de poder tem causado tantos sofrimentos, mortes do seu próprio povo e do povo agredido por ele. Tudo isso é meu. Eu te darei, se tu me adorares. E quando o homem adora a Satanás, age como Satanás. Mas não fiquemos só nesse exemplo. Quero trazer essa dimensão da tentação do poder para perto de nós. Muito perto de nós. Quando às vezes nos escravizamos no nosso jeito de pensar e nos afastamos da vontade de Deus. Quantas vezes caímos na armadilha do inimigo e pensamos só em nós, no nosso bem-estar, e esquecemos os outros. Quantas vezes servimos a ele, inimigo de Deus, porque não construímos fraternidade, solidariedade, caridade. Tudo se dá aqui, ó, na nossa mente, viu? Aqui, ó. Pois o que pensamos é aquilo que fazemos, quase sempre. A tentação do poder, do ter, é algo tão forte que às vezes se torna coisa escravizante. Vou dar um exemplo. Eu já lhes disse essa historinha, mas ela pode ilustrar o que é a tentação do poder. Tudo isso é teu, é meu, o mundo. E Jesus viu na mente a Pérsia rica com seus impérios. Roma! Tu não serás crucificado se tu me servires. Olha bem, ele sabia que tinha vindo para salvar o mundo. Cala-te, não prega teu evangelho, porque o teu evangelho é contrário aos meus interesses. Eis o mundo, é meu. Serve-me, adora-me. Cala-te. E serás aplaudido por Pôncio Pilatos. Serás muito bem recebido no palácio de Herodes. Serás aplaudido pelas multidões. Terás prestígio. Não escutarás: crucifica-o, crucifica-o. Se fez rei, morra. A tentação do ser ou do não ser. A tentação de ter as coisas do mundo e não fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, isso às vezes está muito perto de nós, na cabeça da gente. Eu me lembro que uma vez celebrando uma missa, numa comunidade muito bonita, linda, de periferia, gente humilde, gente pobre, que estava rezando a missa. Eu me lembro como hoje, na hora das preces, eu disse assim: meus irmãos, minhas irmãs, agora mergulhemos diante do altar, na experiência de apresentar a Deus nossas necessidades, nossos pedidos. Apresente vocês suas preces. E eu ouvi lá no meio da capela alguém que disse: eu quero pedir chuvas, porque nós estamos sofrendo com essa seca. Olha que coisa legítima. E o povo respondia: Senhor, escutai a nossa prece.
Eu quero pedir pelo meu filho Zé, que foi para São Paulo. Aquela mãe estava sofrida, para que Nossa Senhora o acompanhe. Senhor, escutai nossa prece. Preces bonitas, mas de repente, eu estava de olhos fechados, viu, rezando, como eu gosto de fazer. Cada um deve ter o seu jeito, não é verdade? De repente eu ouvi, desse jeito, acredito, olha o que é a tentação que está na cabeça. Eu quero pedir a Nosso Senhor para eu acertar sozinho na Mega Sena. E o povo abestalhado, que às vezes é assim, ainda respondeu, Senhor, escutai a nossa prece. Opa, para! Não digo isso, Deus não quer ouvir essa prece. Não, isso não é prece, isso é tentação. Aquela irmãzinha podia até ter pedido para acertar, mas ela sozinha, não queria dividir com ninguém. Tentação do poder, do dinheiro, do prazer, de ter e não ser feliz. Sem Deus, ninguém é feliz. A primeira tentação, se lembram? Nível material. A segunda, do poder, do ter. A terceira tentação, se lembram? Ela tem o caráter espiritual. Cuidado. Espiritual. Levou Jesus para onde? Para Jerusalém, a cidade santa. Levou-o aonde? Para o templo de Deus. Na mente, o Senhor está contemplando o templo. E lhe propõe, joga-te daqui embaixo. Porque tu és filho de Deus. Ele sabia quem era Jesus. Porque está escrito a teu respeito que os anjos de Deus te protegerão. Mas ele está falando a quem? A um homem, a uma pessoa humana. Está propondo que, por causa da proteção de Deus, você faça o que você não deve fazer. Ele lhe propõe isso hoje, quase sempre. Faça, não tenha medo. Se liberte dessas ideias religiosas. Faça o que você gostaria de fazer. Tentação espiritual. Esqueça Deus e você será feliz. Houve quem dissesse isso na história humana, viu? É verdade. E tem muitos seguidores. Esqueça Deus e você será feliz. Ah, meus irmãos, como as tentações espirituais são terríveis. Terríveis. É aquela pessoa que vai à missa, escuta a palavra, até pode se aproximar para receber a comunhão do Senhor. Olha para cá, mostra aqui a câmara, o corpo do Senhor, que se dá nesse pão, presença real. Comunga do corpo do Senhor, mas tem intrigados. Reza, mas não se converte. Persiste caindo na tentação. Faça de conta que você é de Deus. Vá para a missa. Ande com um terço. Mas eu não quero que você se converta. Eu não quero que você seja dele. Você é meu. Um dia eu ouvi isso, viu? E foi uma luta com ele, corporal. Cala-te, porque tu estás mentindo, essa pessoa não é tua. Tentação espiritual. Da gente ser hipócrita, dizer que a gente ama a Deus e não ama o próximo. Que tentação, não é? Da gente andar na igreja julgando os outros, até condenando os outros, em nome da nossa fé. Tentação de negar o amor infinito daquele que diz: amai-vos como eu vos amei.
É muito sério. Tentação espiritual, para resumir, é uma religião sem caridade, seja ela qual for. Propaganda enganosa. E quem é o enganador? Quem é o mentiroso desse mundo? Não digo o nome dele, não. Mas quem sabe, levanta a mão para eu ver se vocês estão entendendo. Muito bem, se você não sabe, descubra quem é ele, viu? Cuidado. Ele é tentador. E ninguém tenha medo, porque tentações nós teremos até o último momento. Se o próprio Senhor foi tentado, como um homem, quero que saibam, homem, nas suas necessidades, nos seus pensamentos, no seu ser corpóreo, não obstante ser todo de Deus, todo Deus, era igual a nós em tudo. Por isso o inimigo vai tentá-lo na humanidade dele, para ele renunciar ao projeto que o Pai lhe confiara, para ele não fazer a pregação da libertação do homem, para ele não realizar o sacrifício na cruz. Cala-te! Adora-me e serás feliz. Mentiroso! Faço questão de dizer isso. E como eu gosto de dizer, você é mentiroso, infame, desgraçado. Em nome de Jesus eu te derroto. Como Maria, eu piso na tua cabeça e ordeno que não tentes o povo de Deus. Mas quanta gente anda caindo na tentação. Houve até quem agora, recentemente, o ano passado, tinha dito na igreja que ele não existia. Eu chorei quando vi aquele irmão dizer isso. Porque ele exerce uma grande função. Tem tantos filhos sob seus cuidados na sua congregação. Como ele é astuto mesmo, né? Ele pode até aparecer, propondo a você, como um anjo. Porque ele é espírito. Para lhe confundir. Para lhe tirar da intimidade de Deus. Pode estar agindo nas formas religiosas, que não são aquelas que brotam da experiência da cruz, do altar do Cordeiro, da vida doada, para que o mundo seja salvo por ele. Eu vi com tristeza, numa grande emissora de televisão desse país, que está nas mãos de um pastor, ele próprio dizer, eu vi, ele dizer, e é poderoso, tem uma rede de televisão no mundo, ele disse, a graça divina é tamanho da oferta. Demônio! Eu chorei no meu quarto quando eu vi, disse isso. E os pobres que não têm nada a dar, e os pobres, tu és um demônio que estás falando em nome dele e não em nome de Jesus. Abra os olhos, percebam as coisas que acontecem. Vocês não viram os pronunciamentos do Vladimir Putin? Se reagirem, o mundo verá coisas terríveis. Demônio falando ao mundo. A quem estamos nós a servir? A quem queremos servir? Como vai ser sua quaresma, meu filho? Como vai ser sua quaresma, minha filha? Olha para mim agora, nessa câmara. Quero falar para você que está em casa. Você já escolheu o seu programa de quaresma? Desses exercícios? Você está disposto a fazer penitência? Fazendo morrer em você
aquelas coisas que não são de Deus? Você sabe quais? Egoísmo, vaidades, avareza, ódios, ressentimentos, mágoas. Por favor, pelo sangue dele, eu te peço, converta-se. Porque ele diz, eu vim para os pecadores e não para os santos. Mas o tempo passa e pode ser hoje a tua hora de dizer, eu quero te seguir, Senhor. Eu quero abandonar essa vida. Aí eu posso te dizer com emoção, sim, aí tu serás feliz. Amém. Qual o seu programa de quaresma? Qual o programa que você vai ter nessa quaresma? Faça-o. Para cada dia uma coisa. Mais oração. Reúna a sua casa. Voltem a rezar. Em família. Desliga o televisor por meia hora, por favor. Sejam de Deus. Quais os gestos de caridade que você vai fazer? Há tantas pessoas perto de você sofrendo. Ajude. Ame mais. Escute mais as pessoas. Fale menos. Cresça interiormente. É exercício de quaresma. Repito. Vamos fazer um retiro de 40 dias. Cada dia um passo nessa direção. O mundo espiritual, a vida em Cristo. Escreva para você mesmo, e até possa escrever num caderninho, os passos que você pode dar, e deve dar, nessa quaresma, para ser de Deus, para vencer as tentações, as propostas enganadoras do inimigo, e ir para a luta, porque o cristão é alguém que é combatente na fé. Faça o exercício quaresmal. Amanhã eu estarei dizendo essas coisas em Recife, às 19 horas. E convido vocês que em Recife possam estar me ouvindo. Vamos juntos orar na igreja Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem. Vamos dizer, piedade, Senhor, de nós. Cremos no Teu amor. Eis-nos aqui. Lava-nos, purifica-nos, liberta-nos. Quaresma é tempo de conversão, de mudar de vida, de nos transformarmos, diz São Paulo, pela renovação espiritual de nossas mentes em Jesus Cristo. Você ouviu? Renovai-vos pela transformação de vossas mentes, diz Paulo, em Cristo, o homem novo. Onde é que você precisa se renovar? É você que tem de fazer. Não espere o que os outros façam. É você que tem de perdoar. É você que tem de amar. É você que tem de crer em Deus e não os outros. Dê esse passo. Pois cada um dia, terá de responder diante dele pelos seus atos. Queridos irmãos e irmãs, talvez o sermão tenha sido longo demais, mas brota do meu coração sacerdotal um desejo, se eu pudesse, de falar ao mundo, de conquistar o maior número possível de pessoas para Ele, porque eu vejo muita gente boa se perdendo porque não conhece o Evangelho, muita gente boa se perdendo dentro da igreja porque ainda não aprendeu a ser de Cristo, dentro e fora da igreja, porque eu vejo muitos jovens, e aqui me dirijo aos filhos jovens que vieram de Carnaíba, lá na Bahia, para conhecer a casa-mãe de vocês. Eu vejo muitos jovens, preciosas vidas se destruindo nas drogas, porque não conhecem um amor maior do que os amores do mundo inteiro. Eu conheço crianças que não têm catequese e vão crescer sem conhecer Jesus. Eu conheço famílias
que pensam em tudo, tudo que vocês possam imaginar, e não tem um minuto para Deus em família. E porque eu sei que essas tentações são fortes e estão arrastando muitos para o nada, ouso dizer, sejamos de Cristo, e Cristo reinará em nossas vidas, e então as coisas começarão a melhorar a partir de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.